Tempo para reunir a Comissão Executiva. De segunda a sexta, analisamos em profundidade os principais temas económicos que marcam a atualidade. Urgência e celeridade são algumas das palavras dos discursos dirigidos a Pedro Passos Coelho, tanto por Cavaco Silva como por elementos das instituições internacionais. O objetivo é assegurar que a equipa governativa do primeiro-ministro eleito, que vai implementar as medidas de austeridade, entre em funções o mais rápido possível e está pronta para representar Portugal no Conselho Europeu de 23 e 24 de junho. Passos Coelho tem que trabalhar em contrarrelógio. As medidas são muitas e o calendário não deixa margem para erros. É para falar das grandes decisões macroeconómicas deste governo que reunimos esta Comissão Executiva. Para a conversa, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, Vítor Scária, economista, e Manuel Farto, economista. Ambos, aliás, Manuel Farto aqui em representação do ISEG. Bom dia, obrigada aos três pela vossa presença nesta Comissão Executiva. Vítor Scária, começo por si. Por lhe perguntar, o memorando de entendimento da Troika colocava algumas metas já para este mês de junho. Nomeadamente tinha a ver com o reporte completo daquilo que são os pagamentos, as despesas do Estado, tudo aquilo que implica a administração central e as contas estatais. Isto não parece uma coisa óbvia que devia já estar feita e ser feita frequentemente, não necessitar de um documento da Troika para acontecer? Sim, convém relembrar que parte da discussão em relação ao memorando de entendimento e as condições em que ele foi negociado são bastante distintas do que foram negociados noutros países. O que nós estamos a discutir em relação a Portugal e o facto de ter que acontecer imediatamente a seguir às eleições teve a ver precisamente com o facto de, quando foi negociado o memorando, não haver um governo na plenitude da sua capacidade. Porque noutros países, nomeadamente no caso grego e no caso irlandês, isto constituíram o que, na terminologia do FMI, eram prior actions, ou seja, ações que deviam estar realizadas antes do início do apoio financeiro. Tendo em conta a situação particular de Portugal, foi entendido que não faria sentido ser o governo já em gestão a executar um conjunto dessas medidas e foi transposto para o momento imediatamente a seguir à eleição um conjunto de medidas que deviam ser realizadas. Esse reporte que refere nem sequer é particularmente exigente, tanto quanto eu sei, porque a questão que coloca é necessário, e está no anexo do acordo, um conjunto de indicadores que depois vão sendo fundamentais para o acompanhamento da execução do programa. E o que é preciso ter é um ponto zero, porque nós muitas vezes o que temos de ter é definir um ponto zero para, a partir daí, definir a evolução. E nesse caso em concreto, essa medida, foi essa a definição que vai ser feita, não agora até porque, dentro enquanto o reporte só vai ser entregue salvo erro, em agosto, tanto quanto me recordo das datas que vi no memorando, para definir o que é o benchmark, o momento zero, a partir do qual serão avaliados todos os desenvolvimentos do ponto de vista da execução orçamental. E é isso que foi, de facto, definido em relação a isso. Portanto, de qualquer modo, o Ministro das Finanças já deu hoje conta que está a preparar um dossiê com o conjunto das medidas e, inclusive, com estes números que servem de base a este trabalho. Isso significa que houve algum trabalho que já ficou feito, obviamente. Sim, apesar dessa questão que está a referir, ou seja, daquilo que eu próprio também já referi em relação a não haver muitas prior actions, convém recordar, por exemplo, que não foi o memorando da Troika, no caso grego, que cortou os salários. Isso foi uma ação que o governo grego teve que fazer como condição para o primeiro apoio. No caso português, isso não foi assim. Foi tudo deixado para depois das eleições. Mas, de facto, há 6 medidas que eram prior actions, no caso português, foram todas implementadas. E há agora um conjunto de situações que têm que ser feitas até final de junho, que tanto quanto sei também estão... Quais são as medidas que foram implementadas? O que fazia parte das ações prévias determinadas com o FMI era, por exemplo, a definição, a dar instruções a todos os grupos bancários para chegar ao corte tier 1 de 10% até o final de 2012, o preparar o relatório abrangente sobre as 10 empresas do setor empresarial do Estado, portanto está em curso, o levantar imediatamente o processo do BPN para que em final de julho possa estar concluído, o levantamento das despesas fiscais também está em curso, a definição padronizada de atrasos de pagamentos para que depois, a partir disso, possa fazer a tal medida e acompanhamento está feita, e também a constituição da equipa temporária de juízes para decidir ações tributárias acima de 1 milhão de euros. São tudo ações que foram definidas como prior actions e foram executadas antes mesmo do governo, portanto, até antes das eleições.
Não falta é de esperar que o governo que venha agora a ser constituído pegue no trabalho feito e não deite abaixo esse trabalho, que não temos tempo a perder, não é? Sim, claro, e estou convencido que o vai fazer. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que, em relação a este trabalho que já foi feito, ele será absolutamente útil e vai ter uma continuidade com o próximo governo. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Daquilo que está mais imediato para ser implementado, isso que é uma exigência internacional, o que é que o preocupa mais ou acha que é mais difícil a concretização? Olha, eu tenho uma preocupação genérica sobre este memorando, que é a seguinte. Admitindo que o memorando vai ser rigorosamente cumprido, e não pode deixar de ser assim. Não apenas porque, evidentemente, vai haver... Até pode, mas temos um problema ainda maior, não é? Sim, complicaria muito, enfim, a vida e a situação do Governo, sobretudo proximamente, quando, como eu penso, tiver que negociar novas condições e condições de continuidade do programa de assistência. Porque, repare, se nós nos situarmos e fizermos um pequeno cenário, e hoje provavelmente é o momento ideal para fazer isso, e nos situarmos em 2013, estamos perante 3% de déficit, dívida de 110% do PIB, talvez 4 a 5% de déficit externo, dívida externa de 110% à volta disso, e com um crescimento provavelmente de 0,5 a 0,9%. Está a ver? Este cenário, não é muito fácil imaginar que neste cenário nós possamos voltar aos mercados. Ou melhor, pelo menos eu tenho uma dúvida, e que penso que é muito legítima, de que estejamos em condições, nessa altura, mesmo cumprindo rigorosamente o programa que está em cima da mesa, que possamos, nessa altura, voltar aos mercados em condições aceitáveis. Tá? Então acha que as instituições internacionais ainda estão muito otimistas ou estão a tentar fazer com que Portugal cumpra, de facto, aquilo que foi estabelecido? Eu penso que será uma fase, à qual seguirá uma outra fase, pelo menos 2 anos, até àquilo que eu consideraria, digamos, a condição fundamental, que é o 003. Isto é, o equilíbrio das contas públicas, o equilíbrio das contas externas e, digamos, uma tendência para um crescimento em torno de 3%, que é absolutamente indispensável para a sustentabilidade da nossa dívida pública. Portanto, neste caso, estou convencido que teremos que fazer em 2 fases este percurso e, provavelmente, não sei se as instâncias internacionais estão já completamente conscientes disto ou não, em todo o caso, eu estou convencido que este será o nosso percurso em 2 fases para chegar a 2015, em princípio, então, com o 003. Rafael Martinho, temos agora a equipa, ainda não sabe quem é o Ministro das Finanças, mas temos a equipa, uma equipa capaz para tomar conta deste problema. Vamos lá ver, eu acho que temos não que ter... Não estou a avaliar a anterior, estou a pensar nesta, não estou aqui a fazer paralelismo. Nós não conhecemos, mas tem que ser formado exatamente, até porque a situação justifica por pessoas muito profissionais, mas que mantenham os princípios de não só cumprir aquilo que vai ser o programa de governo e que contém este memorando com as instituições internacionais, mas que dê a Portugal uma orientação não de rigidez, mas de retidão, mas de fazer as coisas de forma ética e de voltar a repor certas questões que foram esquecidas dos últimos anos, devido exatamente a esta embriaguez de o dinheiro fácil e do crédito abundante, que é de que as coisas têm que ser obtidas pelo trabalho e com mérito. Portanto, nós precisamos de uma equipa em que as pessoas que sejam designadas sejam, digamos, à prova ou acima de todo o tipo de dúvidas, que tenham cumprido um percurso profissional bom, isento, próprio, ético, e que depois estejam dispostas a também trazer aos cidadãos uma certa mensagem de que é preciso trabalhar para depois colher, mas que é preciso trabalhar de maneira afincada e séria. Porque nós temos estes objetivos todos para cumprir, mas também podemos fazê-lo, não às vezes com esta ideia de que não o vamos fazer ou vai ser muito difícil, mas pelo contrário, que é tentar fazê-lo até antecipando etapas. E isso pode ser feito, se calhar, a partir de certa altura do percurso. Primeiro ano muito difícil, segundo ano um pouco menos difícil, e depois poder haver, com a capacidade que os portugueses também já deram provas ao longo da história recente, de podermos, pelo trabalho, pela inovação, pela capacidade de realizar,
antecipar certas fases. Mas e acha então, a que partir é daí, possível conseguir antecipar? eu penso que é possível a partir de certa altura. Mas o princípio é fundamental. E o que é o princípio? É cumprir não só todas estas tarefas que o Governo agora em gestão já vai deixar semi-cumpridas e, portanto, cumprindo os calendários, e eu aí não tenho dúvidas, assim como não tenho dúvidas que qualquer Governo, este ou outro, tem que pegar no que o Governo anterior fez. Não há tempo. Não tem sido muito isso mas que não há tempo para acontece em desfazer, algumas Alba. áreas. Não há tempo para desfazer e voltar a fazer. Se o fizer, vai atrasar tudo isto. E como vamos ter um observatório trimestral, que tal como nas empresas vai ver se há desvios, porque é que houve os desvios, porque é que não se realizou, o que é que podia ter sido feito e não foi, eu acho que não temos capacidade de deixar de pegar no anterior. Pode-se com certeza fazer uma leitura, uma auditoria, uma ideia de que vamos lá ver se está tudo certo, mas tem que se pegar como base no anterior. Não é possível destruir porque não há tempo. E é possível, por exemplo, fazer em paralelo esta reorganização e redução de ministérios, como propunha Pedro Passos Coelho? Não é muito bem vista, nomeadamente pelo Presidente da República. Eu acho que pode ser uma hipótese. Veja que quando fala em paralelo está a falar de... fazer, ao mesmo tempo que se implementam as medidas, conseguir reorganizar os ministérios. Mas tem se que calhar fazer. mexendo na orgânica é impossível, ou não? A primeira coisa é identificar, eu penso, isso já está feito em muitos trabalhos, quais são as funções exatamente que o Estado e os seus serviços devem ter. Identificadas essas funções, eu acho que depois quem tiver responsabilidades, o Governo todo e quem tiver essa pasta, vai ter que dar prioridades. E as prioridades são certos ministérios. Nós não podemos pegar em tudo ao mesmo tempo. Veja que, por exemplo, a Alemanha, no pós-guerra, quando se falava do milagre económico, o que é que fez? Foi fazendo a reformulação da administração pública de maneira sincopada e a pouco. E o que é que ia fazendo? Pegava em certas funções e organizava como queria que os ministérios ou os serviços fossem no futuro. E depois ia deslocando do anterior ministério para aquele as pessoas e os serviços que competiam e os outros eram depois, com certeza, que desmobilizados ou aproveitados noutros serviços. Eu penso que um pouco à base disto nós vamos ter que trabalhar. Mas não é só por cumprir, digamos, o que o memorando diz, que vamos parar o resto do trabalho. Nós temos que fazer tudo ao mesmo tempo. E é esse grande esforço que nós, portugueses, vamos ter que fazer. É fazer agora, em período de recorde de 3, 4 anos, aquilo que podíamos ter feito ao longo de decénios. Não fizemos. E eu não gosto também de estar a falar só no passado. Nem quem é que tem culpa ou não tem culpa. Eu olho para o futuro e vamos ver se temos a tal equipa capaz, se temos o tal dirigente capaz, porque efetivamente neste momento, veja, tudo aquilo que estava mal e que foi identificado um pouco pelo mal-estar das pessoas e que depois acabou por ser da decisão do Presidente da República, que foi pedir eleições, veio responder o povo, veio responder o voto de maneira favorável, ou seja, houve eleições, mudou-se a orientação do Governo, consegue-se uma solução maioritária e, portanto, até este momento... Com uma abstenção muito elevada. Não sei se é tão elevada, porque, como sabe, repete-se insistentemente que há mortos e que há um número de pessoas que já não existem em Portugal e que continuam nas listas. Portanto, essa é outra questão fundamental, que é limpar as listas. Aliás, ainda ontem falámos desse tema aqui. E sabe o que é que me custa a crer na percentagem? Eu moro aqui no Concelho de Oeiras.